Muito bem, nós estamos aqui nos estúdios do Portal Flagrante. Hoje o nosso entrevistado é o deputado estadual José Ricardo, do PT. Bom, para quem não sabe, ele já foi 2 vezes vereador da capital do estado, foi candidato a prefeito na cidade de Manaus, é deputado por 2 mandatos e hoje se lança candidato ao governo do estado do Amazonas nessa eleição suplementar. E nada mais justo do que recebê-lo aqui para ele expor, falar sobre suas propostas de governo, para essa campanha que está sendo aguardada por muita expectativa em todo o estado do Amazonas. Deputado, muito obrigado por ter aceito o convite da produção e seja bem-vindo ao Portal Flagrante. Tá certo, eu também quero agradecer a oportunidade de poder vir aqui, falar no portal para todos que acompanham, esse portal, e a gente poder falar da nossa pré-candidatura a governo. Nós estamos num momento que antecede as convenções, já que está definido o calendário pelo TRE, e a gente está dialogando com a sociedade para construir o plano de governo, para depois, quando começar a campanha, a gente ter claro aquilo que nós vamos estar defendendo perante a população. Bom, aqui no estado do Amazonas, o PT, o Partido dos Trabalhadores, sai na frente já lançando praticamente, oficialmente, sua candidatura ao governo do estado, é isso? Nós tivemos o congresso do partido, o congresso estadual, definindo novas direções, e aí dessa oportunidade já foi definido que o PT iria participar das eleições e lançando já candidato, que no caso foi indicado por unanimidade o meu nome para disputar, estar como pré-candidato e disputar. E até porque a gente entende que esse é um momento importante para o Estado, é um momento da gente discutir o futuro do Estado do Amazonas, Porque, imagine, o Amazonas pela primeira vez enfrenta uma situação como essa, um governador foi cassado por compra de votos, uma cassação definitiva, e que agora o povo é chamado para escolher um outro governador, para um mandato tampão, porque na verdade isso é 1 ano e pouco. Então nós decidimos lançar a candidatura e eu estou agora já fazendo esse diálogo com a sociedade para a gente construir uma candidatura forte e mudarmos a realidade do Amazonas. Quando o senhor fala em mudar a realidade do estado do Amazonas, como é que o senhor vê na atual conjuntura política, essa turbulência política, não só em Brasília, mas envolvendo, de certa forma, alguns políticos do estado do Amazonas? O que o senhor pretende lançar de novidade para o nosso povo? Olha só, na verdade é assim, a gente vai observar a história política do Amazonas. Então, desde 82, com a eleição do Gilberto Mestrinho, nós temos o mesmo grupo político administrando o Amazonas. Há um revezamento de alguns nomes, mas todos do mesmo grupo político. Então, Gilberto Mestrinho, Amazonino, Eduardo Braga, Omar, até o Zé Melo. Todos sempre com a mesma escola política. Bom, na abertura da entrevista eu disse que o senhor foi vereador durante 2 mandatos. Deputado estadual do 2º mandato, foi candidato a prefeito. O senhor está preparado para assumir, caso o povo decidir, o senhor assumir o governo do estado do Amazonas? Quais são suas principais bandeiras de imediato para tentar mudar alguma coisa no estado? Olha só, preparado sim, porque a experiência de vereador, 2 mandatos, então você conhece a realidade da cidade, candidato a prefeito, então nós tivemos a oportunidade ano passado de discutir soluções para os problemas na capital, e a experiência de deputado estadual, é o 2º mandato. Eu já visitei todos os municípios do Amazonas e fui lá não para fazer festa com o prefeito, com vereadores, mas ir lá visitar o hospital, visitar a delegacia de polícia, verificar a situação de todas as escolas estaduais na sede do município. Então a gente tem um retrato da realidade e também das dificuldades da economia. Eu sou economista, formado, trabalhando mais de 20 anos nessa área, já presidi o Conselho Regional de Economia, a gente acompanha a questão orçamentária. O Amazonas tem um orçamento próximo de 15 bilhões de reais e desse montante, em torno de 8 bilhões, é só para saúde, educação e segurança. E nós precisamos utilizar esse recurso, que não é pouco, mas fazer com que esse recurso realmente chegue lá na vida das pessoas. Então, por exemplo, prioridades, saúde. Saúde e segurança hoje estão no topo das preocupações da população. Vamos falar sobre segurança pública. O Amazonas foi destaque em nível internacional devido às chacinas que ocorreram nos presídios da capital do estado. O que o senhor pretende fazer para tentar amenizar a questão da segurança pública e levar essa segurança tão esperada não só para a capital, mas bem como todo o interior do estado? Olha, primeiro que a gente tem que olhar a situação da própria polícia, Polícia Civil e Militar. Você tem a questão salarial que precisa ser resolvida. Há uma pendência aí em relação ao cumprimento da lei, porque salário atrasado, salário defasado, as condições ruins de trabalho faz com que também o rendimento da polícia diminua. Agora, nós temos que de imediato dar condições para um trabalho
de presença da polícia naqueles lugares onde há mais incidência da violência. É uma reclamação generalizada de assaltos em igrejas, escolas agora, arrastões dentro da escola, também na área do transporte coletivo. Então você tem que trabalhar, e com mais inteligência, porque existe recurso disponível para um trabalho de prevenção, trabalho da vigilância eletrônica, que você não tem nessas áreas de grande incidência de assalto. E a outra ponta é você investigar os crimes. Imagine que a polícia técnica, o Instituto de Criminalística, não tem recursos para poder fazer investigação da maioria dos crimes. 10% dos crimes são elucidados, os outros não são. Então significa impunidade, é alguém criminoso que não foi pego, que não foi para a justiça, e ele vai continuar cometendo os crimes. Agora, deputado José Ricardo, com relação ao desemprego, nós sabemos que o Parque Industrial da Zona Franca de Manaus sofreu um forte abalo, com a atual crise econômica no país. O que o senhor pretende fazer para tentar amenizar o sofrimento desses desempregados e recolocá-los nesses postos de trabalho novamente? Você lembrou bem, nós tivemos aí um desemprego elevado, primeiro o polo industrial por conta da crise, e como nossos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus têm um mercado interno, são produtos que em última instância são considerados supérfluos, nós tivemos uma queda enorme no faturamento, na arrecadação de impostos e no nível de emprego. O desemprego só no distrito foi mais de 50 mil pessoas de emprego direto. Agora, isso afetou o comércio. O que o Estado faz? O Estado ele é um agente fomentador de desenvolvimento, então a atração de empresas. Nós temos os incentivos fiscais. A presidenta Dilma prorrogou mais 50 anos os incentivos. Então, qual é o papel do governo? É exatamente estimular que mais empresas possam vir para Manaus se instalar usando incentivo. Dentro dessa questão do setor primário, deputado, a gente recebe muitas ligações diariamente para o nosso departamento de jornalismo, onde as cidades se colocam como se estivessem abandonadas pela atual administração. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente, caso o senhor seja o governador do estado do Amazonas, o que o senhor pretende fazer, além da piscicultura e o turismo, O que o senhor faria dentro do setor primário para alavancar a economia do interior, para o homem do campo? Olha, a maioria das reclamações que eu fui verificando a partir das visitas no interior e também das demandas que vêm em Manaus, é que em relação a quem produz no interior, principalmente a agricultura familiar, pequenos produtores, pequenos empresários, primeiro, é escoamento, você retirar sua produção e levar para o mercado consumidor. É o escoamento. A maioria dos ramais com problemas sérios. Então tem que ter a política de manutenção dos ramais, das estradas, das poucas estradas que nós temos. Essa é a maior reclamação. Bom, deputado, para finalizar a nossa entrevista, o senhor que é candidato ao governo, bom, vamos falar agora de um último assunto, que é a questão da casa própria. No seu governo, o que o senhor pretende fazer para atender principalmente o interior do estado? Eu estou, inclusive, por coincidência, os próximos dias me reunindo com vários movimentos sociais que lutam por moradia. Ano passado, eu também tive a oportunidade de me reunir com esses movimentos que apontam as necessidades que nós temos, não só na capital, como no interior. A demanda que nós temos. Nós temos um déficit habitacional que ultrapassa 100 mil moradias no estado. E principalmente na capital. Nós estamos falando de moradias, portanto, nós estamos falando de mais de 100 mil famílias que poderiam ter sua casa própria, que estão enquadradas naquela situação de pobreza, de alta pobreza, ou de extrema pobreza, e que hoje acabam ocupando terrenos por aí vazios. Áreas verdes, ocupações que a gente não concorda com as ocupações, mas às vezes até entende que a população, no desespero, acaba indo em qualquer lugar. E lá, em ocupação, tem de tudo. Gente que se aproveita, pessoas que realmente precisam, e depois vem a reintegração, vem a atuação da polícia e acaba tendo um conflito. Para resolver o conflito, você tem que ter uma política habitacional. Então, no programa de governo que estamos construindo, nós vamos estar incorporando isso. E os movimentos sociais apontam que esse é o caminho. Tem que ter política habitacional. Recursos federais existem, embora tenha reduzido, e o próprio governo pode intervir. Você pode ter várias modalidades, não só entregar uma casa pronta, mas você pode fazer um loteamento, terrenos. Existem loteamentos privados, por que não pode ter um público? Você vender um terreno e o cidadão vai construindo a sua casa gradativamente, conforme a sua renda, a sua capacidade. Tá certo. Bom, só temos a agradecer ao deputado José Ricardo do PT, ele que é candidato a governo do estado do Amazonas nessa eleição suplementar,
E a gente só tem a agradecer sua presença aqui no Portal Flagrante, dizer que nós estamos sempre de portas abertas, não só para o senhor, mas bem como para todos os outros candidatos para essa eleição. Ok, eu agradeço a oportunidade, aproveito também para solicitar que as pessoas que queiram contribuir nessa pré-campanha, na preparação do plano de governo, que nos procure, que nos encaminhe, né, as suas ideias, suas sugestões, para a gente poder também incorporar nessas propostas que vamos defender quando começar a campanha política. Por enquanto é pré-campanha, é esse diálogo com a sociedade, construir juntos propostas. Vai ser um governo participativo. Portanto, muito obrigado e parabéns a vocês pelo trabalho. Muito obrigado, senhor. E, é claro, até a próxima oportunidade, se Deus assim nosso Pai permitir.